Olá, meu nome é Andressa Stoccamanara Figa e eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina. O trabalho aqui apresentado é intitulado Produção de membrana de PVDF para aplicação em destilação por membranas e faz parte da minha pesquisa de mestrado orientada pela professora Cíntia Marangoni e contou com contribuições da aluna de doutorado Regilene de Souza Silva. Destilação por membranas. Nesse processo, duas soluções de diferentes temperaturas são separadas por uma membrana porosa. A diferença de temperatura através da membrana induz uma diferença de pressão de vapor, que, por sua vez, provoca o transporte de vapor do lado com maior pressão de vapor para o lado com menor pressão de vapor. Nesse processo, a membrana atua como uma barreira entre os lados de alimentação e permeação, e deve ser hidrofóbica para evitar que a solução aquosa entre nos poros, evitando assim a contaminação do permeado com os não voláteis presentes na solução de alimentação. Dentre as aplicações da destilação por membrana, podemos citar a dessalinização e o tratamento de efluentes de indústrias alimentícias e têxteis. Dentre outros materiais poliméricos, o fluoreto de polivinilideno, ou PVDF, e seus copolímeros são muito utilizados na fabricação de membranas poliméricas, pois formam membranas com boa hidrofobicidade, estabilidade química, alta resistência mecânica, alta resistência térmica e alta processabilidade, formando membranas facilmente por inversão de fases. Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho foi o desenvolvimento de uma tecnologia de preparação de membranas poliméricas para aplicação em destilação por membranas. Os objetivos específicos foram a determinação da concentração do PVDF nas soluções de preparo das membranas, a averiguação do efeito da utilização de um aditivo formador de poros e plastificante, e a determinação da espessura de espalhamento das soluções de preparo das membranas. Na preparação das membranas foram utilizados como polímero o PVDF, como solvente a dimetilformamida, como agente formador de poros ou ligante o polietileno glicol 400 ou PEG 400, e a água deionizada foi utilizada como coagulante no banho de coagulação. Para preparar as soluções de confecção de membranas, os reagentes foram pesados em uma balança analítica. Em seguida, essas soluções foram submetidas à agitação e aquecimento brando de 50 a 60 graus Celsius por 4 horas. Após isso, elas foram então agitadas num agitador ultrassônico por 30 minutos para eliminar eventuais bolhas presentes nas soluções. Após isso, as soluções foram deixadas em repouso por 30 minutos para que atingissem a temperatura ambiente. Elas foram então espalhadas em uma placa de vidro, medindo 12 por 25 centímetros, com altura de espalhamento nivelada, a diferentes alturas. Em seguida, as placas foram submersas em água deionizada e ficaram nesse banho de coagulação por 24 horas. Elas então foram retiradas do banho de coagulação e foram colocadas para secar com outra placa sobre a membrana para que não ocorresse a deformação da membrana. Elas ficaram nessa secagem por 24 horas, a temperatura ambiente, e após isso a placa superior foi retirada para que ocorresse a secagem do material naturalmente, caso ainda estivesse alguma umidade residual. Para caracterizar as membranas, foram utilizados balança analítica, paquímetro digital, goniômetro, Hammerhart 250 e software de imagem Drop Image, água deionizada e álcool etílico. A porosidade das membranas foi feita em triplicata. Pedaços das membranas medindo 2 por 2 cm foram secados em estufa e pesados para obtenção de sua massa seca, ou MS. Após isso, foram colocadas em um banho de etanol por 24 horas. As amostras foram pesadas para obtenção das massas úmidas, ou MU. A porosidade foi calculada segundo essa equação que relaciona a massa seca, a massa úmida, a massa específica do etanol, ou ρe, e a massa específica do polímero, ou ρm. A espessura foi feita utilizando-se um paquímetro e 10 medidas em pontos aleatórios de cada membrana foram tomadas. O ângulo de contato de cada membrana foi feito em triplicata utilizando o goniômetro e gotas de água de volume de 5 microlitros. Os ensaios de destilação por membranas foram feitos na configuração por contato direto. Os parâmetros utilizados constam na tabela. O fluxo foi calculado segundo a equação, onde J é o fluxo de permeado em kg por metro quadrado por hora, ΔM é a massa de permeado coletada em kg, A é a área da membrana em metro quadrado e ΔT é o tempo de experimento, ou seja, 4 horas. Na figura é possível visualizar a unidade de destilação por membranas por contato direto, que consiste basicamente em um banho termocriostático para manter a temperatura do permeado, uma resistência elétrica e um termopar acoplados em um painel elétrico para manter a temperatura da alimentação, uma bomba para corrente de alimentação e outra para permeado, o módulo de destilação contém a membrana, termômetros para o controle de temperatura e balanças para averiguação das massas.
Para avaliar qual a melhor concentração de polímero na solução, foram feitas membranas com 10, 15 e 20% de PVDF, massa-massa. Foram avaliados o aspecto visual das membranas e a porosidade. A membrana feita com 10% de PVDF apresentou um aspecto mais quebradiço em comparação com as demais, enquanto que a membrana de 20% apresentou um aspecto mais rígido. A membrana com 15% apresentou o melhor aspecto visual, nem quebradiço e nem muito rígido. Os resultados de porosidade obtidos para as membranas e suas respectivas concentrações podem ser vistos na seguinte tabela. Devido ao melhor aspecto visual e maior porosidade, a concentração de 15% de PVDF foi escolhida para o desenvolvimento das demais membranas preparadas nesse estudo. Para avaliar o efeito da adição de PEG, duas membranas foram preparadas com a concentração já definida de PVDF de 15%, porém uma delas foi preparada com 1% de PEG, enquanto que na outra não foi adicionado esse aditivo. A membrana preparada com a adição de PEG apresentou porosidade de 76,5%, enquanto que a porosidade da membrana sem o aditivo foi de 82,6%. No entanto, apesar da redução de 7,36% no valor da porosidade, a membrana contendo PEG apresentou melhor aspecto visual, mais brilho e menor fragilidade que a membrana sem o aditivo, comprovando a função de ligante desse aditivo. Além disso, a porosidade encontrada para ambas as membranas está em uma boa faixa para aplicação e destilação por membranas, e são superiores à encontrada para a membrana comercial de PVDF, fornecida pela Merck Millipore, que foi de 74,4%. A permeabilidade das membranas foi avaliada medindo-se o fluxo de permeado no processo de destilação por membrana por contato direto. A membrana com aditivo apresentou um fluxo de permeado 84,44% maior que a membrana sem o aditivo, fluxos esses de 12,08 e 1,88 kg por metro quadrado por hora. A hidrofobicidade das duas membranas também foi avaliada, realizando a medição do ângulo de contato com água, uma vez que o PEG, por ser uma substância hidrofílica, poderia provocar uma diminuição na hidrofobicidade da membrana. O ângulo de contato medido para a membrana sem o PEG foi de 108,72 graus e para a membrana com o PEG foi de 114,44 graus. As duas membranas podem ser consideradas hidrofóbicas, por terem um ângulo de contato superior a 90, e considerando a faixa de desvios das medidas. Podemos dizer que o PEG não provocou alteração na hidrofobicidade da membrana. Além disso, as duas membranas apresentaram ângulos de contato superiores a 92,71 graus, que foi o valor medido para a membrana comercial de PVDF. Assim, optou-se pela inserção desse aditivo nas membranas devido à sua atuação como ligante e a maior permeabilidade no processo de destilação por membranas por contato direto. 3 espessuras de espalhamento foram testadas para um conjunto de membranas, sendo elas 0,18 mm, 0,36 mm e 0,54 mm. Essas espessuras foram selecionadas devido à membrana comercial de PVDF ter 0,18 mm de espessura e a espessura final da membrana após o banho e secagem ficar menor do que a espessura utilizada no espalhamento. Na tabela, temos a espessura média, mínima e máxima obtidas para cada espessura de espalhamento. Para a espessura de espalhamento de 0,18 mm, foram obtidas espessuras muito inferiores ao da membrana comercial. A espessura da membrana comercial encontra-se entre as espessuras obtidas para o espalhamento com 0,36 e 0,54 mm. Para definir qual espessura de espalhamento seria adotada, a permeabilidade no processo de destilação por membranas por contato direto foi avaliada. Para tal, foram testadas uma membrana com espessura igual a 0,14 mm e outra com 0,24 mm. O fluxo de permeado obtido para a membrana mais fina foi 32,89% maior que para a membrana mais grossa, iguais a 18 e 12,08 kg por metro quadrado por hora. O fluxo é menor para a membrana mais espessa devido à maior resistência à transferência de massa resultante. O PVDF influencia a porosidade e o aspecto visual das membranas. A espessura de espalhamento impacta na espessura da membrana obtida e, consequentemente, no desempenho do processo. Membranas com boas características de porosidade, espessura e permeabilidade podem ser obtidas dissolvendo-se 15% de PVDF e 1% de PEG em DMF e espalhando em uma superfície com lados medindo 12 por 25 cm e espessura de 0,36 mm. Agradeço ao UFSC, ao POSENC, ao LCP e aos organizadores da WENDEC.